Vamos lá, pessoal, seguindo aí para o nosso terceiro bloco, falando agora sobre como é feito o financiamento do SUS e os programas principais. Gustavo, cai muito financiamento do SUS? Cai, gente. Mas cai basicamente assim. Da onde vem dinheiro do SUS? Quanto que os governos pagam para o SUS? Então é isso que eu vou falar agora para vocês. De forma bem simples, pessoal. Não vou me aprofundar muito não, porque é um assunto um pouco chato. E não tem muito porquê, porque não cai em prova. Cai assim. Quem financia o SUS? É isso que cai. É contribuição sobre faturamento, que é o imposto, recurso de seguridade social, outro, e contribuição sobre o lucro líquido. Essas três coisas. Pô, Gustavo, só isso? Gente, isso aqui você já mata grande parte das questões. Isso financia o SUS, ó. Contribui, dá dinheiro para os governos e eles vão lá e bancam o SUS, claro, né? Contribuição sobre faturamento, recurso de segurança social e contribuição sobre o lucro líquido. Pô, peraí. Mas e a CPMF? A CPMF, uma vez eu li em algum lugar, que também financiava o SUS. Gente, calma. Já foi questão de prova isso. A CPMF foi extinta em 2007, beleza? Então a CPMF foi extinta em 2007. Ela fornecia dinheiro para o SUS? Fornecia. Foi extinta? Foi. Então, gente, acabou a CPMF. Botei aqui mais como uma lembrança. Lembra aquele tipo de imposto, quando você passava um cheque e tudo mais? Era isso. 2007, a gente não pode esquecer, que às vezes isso cai em prova. Tranquilo? Mas espera aí, como é que é esse financiamento, Gustavo? Os governos dão quanto quiserem, eles vão lá, arrecadam dinheiro e repassam quanto quer. É assim, solto? Não, era assim. Sabia? Pior é que era assim. Mas agora, depois da emenda constitucional número 29 do ano 2000, mas que foi aprovada agora, recentemente, pela presidente Dilma, na Lei Complementar 141, o que isso estabeleceu? Então, repetindo, que eu acabei falando um pouco rápido. Espera aí, cada governo dá quanto quiser? Não, por causa da emenda constitucional número 29. Até então era quanto queria. Não tinha um mínimo, só que agora tem um mínimo. Mas espera aí, quanto é o mínimo? A partir dessa lei complementar número 141, que validou a emenda constitucional número 29, eu tenho um mínimo. Os municípios têm que fornecer 15% de sua receita, os estados 12% e o governo federal valor fornecido no ano anterior, de acordo com os ajustes do PIB. Mas espera aí, Gustavo, uma pergunta que eu tenho aqui. E se o PIB daquele país foi negativo? Se o PIB do Brasil foi negativo, o que eu faço? Dou menos do que dei no ano anterior? Eu tiro o dinheiro? Não. Tem uma cláusula na lei, isso já foi pergunta de prova, e muitos alunos já perguntaram aqui pra gente. Tem uma cláusula na lei que diz assim, ó, em caso de PIB negativo, o valor repassado vai ser o mesmo no ano anterior. Não tem como abaixar. Beleza? Então, repetindo, os municípios vão repassar 15% de receita, os estados 12%, e o governo federal o valor repassado no ano anterior, de acordo com a variação do PIB. Tranquilo? Gente, financiamento é isso que tem que saber. Ah, mas se cair mais, gente, é com questão. Lembra? Uma das melhores formas de usar medicina preventiva, além de ir na aula, ir lá ver o Márcio, ver os vídeos, eu, Marcelo, Márcio, todos nós fazendo. Além disso, é muita questão, gente. Medicina preventiva é muita questão. Porque a gente tenta, pessoal, em 4 apostilas, tanto do Medicurso como do Medine, que vocês devem fazer no que vem, ou quem já está fazendo esse ano, a gente tenta resumir o que cai na prova de residência. Mas tem livros de epidemiologia e medicina preventiva, sim, tratados. Então, assim, isso pode cair? Pode, gente. Mas tem que ler tudo? Não. Porque, assim, 99% do que cai na prova de residência está na apostila e está nas aulas. Mas sempre fazer questão. Muita questão. Beleza? Vamos seguir, gente. Saindo um pouco agora do financiamento e indo mais agora para programas do SUS. Eu vou começar pelo SAMU, gente. O SAMU todo mundo conhece. É o quê? Prestar socorro em unidades móveis. Aquelas ambulâncias, gente. Tem que saber. Você liga lá para o 192, vai lá a ambulância e busca. Ela faz transferência, ela atende em casa, ela atende na rua. Antigamente só atendia na rua. Inclusive tem casos, relatos de pessoas que passavam mal, pegavam o seu ente querido, botavam na rua para vir o SAMU e poder pegar. Então agora não, prestar socorro com unidades móveis. E a UPA 24 horas, gente? A UPA cai muito em prova. A UPA passou a ser o quê? A unidade de pronto atendimento. A UPA, gente, passou a ser uma atuação intermediária entre unidades básicas e urgências hospitalares. Então, assim, estou passando mal, tem um problema que eu sei, hoje é sábado, a minha unidade de saúde da família está fechada. Para onde eu vou? Eu vou para a UPA. Mas, pô, Gustavo, eu já trabalhei numa UPA e a UPA não é nada resolutiva. A UPA não recebe bem, a UPA não regula. Peraí, gente, comentei isso com vocês no início da aula, quem está acompanhando todo o vídeo, e quem não está, eu vou falar agora de novo. Gente, SUS, quando cai em prova, não é o que a gente pensa.
é o que a gente lê, é o que está no papel. No papel, a UPA é perfeita. A UPA é perfeita. Tem um paciente com unha encravada passando mal, com a unha toda inflamada, ele vai na UPA, resolve. Tem um paciente que está com uma colelitida sintomática grave, chega na UPA, toma remédio, não adianta, vai lá, é regulado para um setor terciário, internado no hospital. Paciente de pancreatite aguda biliar, UPA, internado no hospital. A ideia no papel é excelente. A gente sabe que na vida real, infelizmente, essa regulação e essa passagem nível primário, secundário e terciário não é tão simples assim. Mas na prova não é o que a gente acha, não é o que a gente vê, é o que a gente lê. Beleza? E no papel, a UPA, essa é a função da UPA. É um atendimento o quê? Um pronto atendimento inicial. O paciente chega ali, vai ser atendido. E qual foi a função? Reduzir o movimento nos hospitais de grande porte. Essa foi a ideia. A UPA teve essa ideia central. Vamos seguir nos programas, gente. Seguindo falando da UPA ainda. Pô, Gustavo, a UPA tem tipos? Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu só conheço um tipo. Os que eu já trabalhei, os que eu já vi, pessoal que já se formou trabalhando. Não, tem sim, gente. Tem tipos, e isso cai em prova. Eu vou botar aqui, gente, mas não vou ficar lendo passo a passo. Vou só mais ou menos botar para a gente dar uma paradinha no vídeo, dar uma copiada, dar uma relaxada. O tipo 1, que é o porte 1, na verdade, o nome é assim mesmo. O tipo de UPA porte 1 atende 50 a 100 mil habitantes. Tem até 150 pacientes por dia, 2 médicos por plantão obrigatório e 7 leitos de observação. Porte 2, 100 a 100 mil, 300 pacientes por dia, 4 médicos por plantão e 11 leitos. E o porte 3, 200 a 300 habitantes, 1.000 habitantes, né? Até 450 pacientes por dia e 6 médicos por plantão obrigatório e 15 leitos no mínimo de observação. Então, para você ver, gente, tem tipos. Aí, quando eu falo isso, muita gente fala assim, ó, e é bem que eu vi, pessoal que já se formou, ou que mesmo que não se formou, pô, bem que eu vi que tem UPA que o pessoal vai, que, poxa, tem um bando de médico e tem UPA que o pessoal vai, só tem ele mais um. Fica desesperado, só que quando chega lá que descobre. Essa é a ideia. As UPAs têm tipos. É cada porte da UPA. Beleza? Vamos seguir. Vamos lá, a gente falando ainda sobre os programas principais do SUS. Esse aqui é um programa que às vezes cai em prova, por isso que eu coloquei aqui nessa aulinha. Saúde não tem preço. Foi um programa instituído em parceria com a Fiocruz, que era basicamente com qual ideia? Medicações gratuitas para as principais doenças crônicas. Mas, pô, Gustavo, quais são elas? Isso já cai em prova? Já cai em prova. Gente, na hora, tá em prova. Aí cai um negócio desse aqui. Pô, não sei. Gente, quais são as duas doenças crônicas mais prevalentes no nosso país? Diabetes e hipertensão. Acabou. Então, quando ela foi criada, saúde não tem preço, o foco era diabetes e hipertensão. E sempre com vínculo com quem? Farmácia popular, está aqui embaixo. Beleza? A ideia do Saúde Não Tem Preço, e o principal componente desse programa, é a farmácia popular. Isso cai bastante em prova, gente. Falou em programa de SUS, pode dizer que vai aparecer uma questão dessa aqui. Saúde Não Tem Preço, farmácia popular. Ah, mas é uma farmácia sozinha, é uma farmácia popular? Não, gente. A ideia era fornecer medicações gratuitamente e, em parte também, dar um bom desconto para esses pacientes. A farmácia popular, como já caiu em questão, pode ser uma unidade separada, tem a farmácia popular e tem a farmácia comum, ou pode ter, lembra, complementaridade do setor privado, ou pode ter parceria com farmácias normais, farmácias particulares normais. Já viram, em algumas farmácias no Brasil todo tem lá, ó, aqui tem farmácia popular. Essa é a ideia. Beleza? Só para a gente adicionar conhecimento aí. Vamos seguir. Vamos lá, gente, falando agora dos famosos CAPs, ou Centro de Atenção Psicossocial. Gustavo, já ouvi falar, uma conhecida minha, psicóloga, trabalha lá, tem médico, já passei em frente, mas não conheço. Gente, Centro de Atenção Psicossocial. Qual é o foco? O foco é um atendimento mais focado em pacientes com transtornos mentais, beleza? Tem vários tipos de CAPs, mas a ideia central é essa aqui, gente. E principalmente, e isso serviu muito bem, em algumas questões, isso caiu recentemente na prova da Unicamp, uma questão discursiva, que perguntava exatamente isso aqui, ó. Relacionava o CAPS com a reforma psiquiátrica brasileira. E a ideia básica era você dizer que o CAPS serviu muito bem para você combater o antigo modelo hospitalocêntrico. Pô, não entendi, Gustavo, falou grego. Vou explicar para vocês. Gente, vocês já, mesmo o pessoal aí que não se formou, ou que não se formou, já perceberam que é muito comum você estar lá no seu hospital e chega assim, ó, uma pessoa, uma enfermeira se apresenta, geralmente um pessoal muito bem educado, que no Brasil, graças a Deus, funciona direitinho. Chega uma enfermeira, uma técnica, falando assim, ó, só trouxe essa paciente aqui, que mora lá na nossa unidade psiquiátrica. Aí você é estranho, uma paciente senhora, unidade psiquiátrica, chega com a enfermeira, aí você pergunta assim, ó,
Ah, mas ela mora lá há quanto tempo? Ih, ela mora lá há 40 anos. Está lá há 40 anos. A família abandonou, nunca mais ninguém foi visitar. Isso é muito comum, infelizmente. E a ideia da reforma psiquiátrica brasileira é exatamente combater isso. A partir de agora, gente, a ideia principal disso é você evitar internações. O programa tem esse estilo realmente, a volta para casa. Tem um período até mínimo, em alguns casos, de retorno para casa. Porque era muito comum isso. Esse modelo hospital-cêntrico que você chegava, deixava seu familiar lá, falava assim, ó, amanhã eu volto para visitar, tá? Fica aí. Tchau. Tchau, tio. Tchau, não sei o quê. Aí ia embora e fugia, deixava o paciente lá. Por isso que hoje em dia está cheio de clínica psiquiátrica com paciente idoso, tadinhos, lá jogados, abandonados pela família. A sorte é que tem quem cuide. Isso era muito comum antigamente. Graças a Deus, hoje, a reforma psiquiátrica brasileira tem isso aqui, ó. O programa Volta para Casa, estimula ali o paciente junto, serviço social, junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, todo mundo junto, enfermeiros, técnicos, com essa ideia. Volta para casa, combater o estilo hospitalocêntrico, a inserção social das pessoas, regular agora a porta de entrada. Como é que o paciente vai chegar, para onde ele vai, ele não vai ficar abandonado lá. Entendeu, gente? Essa é a ideia, isso cai bastante em prova também. E o CAPS também tem tipos, o Centro de Atenção Psicossocial. Quais são os tipos? Coloquei para vocês. Gente, o CAPS tem 5 tipos principais. Isso cai às vezes em prova, mas para a gente tomar o conhecimento. Tem o CAPS 1, que é um CAPS de menor porte. Tem o CAPS 2, que é um CAPS de médio porte. Atende mais pessoas. Quantas? Gente, isso não está na lei, não está determinado exatamente a quantidade de pessoas. É só você realmente captar isso. CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3. Menor, médio e maior porte. O CAPS I, agora sim é mais importante. Querer especialidade no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais, desculpem. Esse é o CAPS I. E o CAPS AD, que volta e meia aparece em prova, que muita gente tem dificuldade. Pô, nunca ouvi falar no CAPS AD. O CAPS AD é focado no atendimento de pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, é AD de álcool e drogas. São aquelas pessoas ou que têm dificuldade de abstinência, ou que têm dificuldade de largar, ou que estão em tratamento, vão no CAPS AD. Ah, elas ficam jogadas lá? Não. Família leva, faz atendimento, pode até ter internação a curto prazo. Então, o CAPS é isso aqui, ó. Isso é que você tem que saber de CAPS. Centro de Atenção Psicossocial. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos lá, gente. Seguindo aí na ideia dos programas do SUS, vou falar um pouquinho só desse Humaniza SUS, que às vezes aparece questão de provas e a gente fica com muita dúvida. Gente, qual é a ideia central do Humaniza SUS? A ideia, gente, era você sistematizar o SUS, botar assim agora como o SUS vai acontecer, de acordo com o chamado SUS que dá certo. Como assim? Gente, o pessoal, o Ministério da Saúde, os gestores, começaram a ver que tinha locais que o SUS dava muito certo. Pô, melhorou muito a expectativa de vida, mortalidade infantil caiu, mortalidade materna caiu, exames preventivos, porra, excelente, precaução lá, tudo direitinho, mas tinha lugares que o SUS não funcionava. Não funcionava. Mortalidade mantinha elevada, doenças crônico-degenerativas mal controladas, doenças infecto-parasitárias mal controladas, incidência aumentando. Eles começaram então a ver que tinha locais que tinha isso aqui, ó, o chamado SUS que dá certo. O Humaniza SUS caiu exatamente para isso, gente. A ideia era você o quê? Era você mudar isso aqui, ó. Você fazer uma inseparabilidade, não separar atenção e gestão. Agora os dois estão juntos. Tanto a atenção como a gestão. A gestão não pode ficar distante da atenção. Tem que estar participativa. A transversalidade no atendimento. O atendimento tem que ser transversal, gente. Não pode ser separado, é transversal. A autonomia e protagonismo dos sujeitos. Gente, agora o atendimento é humanizado. É uma boa relação dos profissionais de saúde com os pacientes. Os pacientes têm que ir lá, têm que conhecer as pessoas no posto. Chegar lá, cumprimentar pelo nome. É um atendimento humanizado, gente. Essa era a ideia do SUS. É você conhecer o seu paciente, saber que a queixa dele é muito mais do que o que ele está te falando. Esse é o foco do Humaniza SUS, gente. E mais do que isso, como eu falei aqui, o Humaniza SUS caiu muito bem na chamada clínica ampliada, gente. Agora, isso às vezes cai em prova, você tem uma nova forma de atender o seu paciente. Você observa ele como um todo. Lembra que eu acabei de falar? Por quê, gente? É muito comum, isso às vezes é comentado em prova, inclusive discursiva. As bancas têm gostado muito dessa ideia do médico, realmente que é médico mesmo, que ele vê o paciente como um todo. Chega o paciente lá, e a gente sabe que isso é muito comum, a queixa dele é muito mais do que o que ele te fala. O problema dele é outro. Ele pode ter em casa um filho drogado, ele pode estar com problema com a sua esposa, com o seu marido, ele pode estar com problema com a sua mãe que está doente em casa. É muito mais, às vezes, do que o que ele te reclama, do que o que ele se queixa para você. Então, essa ideia da clínica ampliada, essa ideia do Humaniza SUS. Mais do que isso, gente,
tem agora uma intersetorialidade, uma facilidade desse paciente ir para o setor secundário, ir para o setor terciário, é clínica ampliada. E também, gente, para fechar aqui, ó, esse paciente agora, eu tenho um compromisso ético com ele, eu falo, me comprometo que eu vou estar ali ao lado dele. Então, gente, esse é o foco da clínica ampliada e do HumanizaSUS. Pô, só preciso saber disso, Gustavo? Basicamente, dá uma lida na apostila, vai na aula, claro, mas assim, a parte de HumanizaSUS e clínica ampliada, isso é o que mais cai. Tranquilo, pessoal? Então, assim, fechamos esse terceiro bloco aqui, pessoal, que a gente falou mais sobre financiamento e programas. Um bloco bastante importante, principalmente alguns programinhas que sempre aparecem em prova, tá bom? O próximo bloco aí, gente, vamos acompanhar lá comigo, que é um bloco muito importante também. Curto também, um pouco relativamente curto como esse, o segundo era o maior de todos, beleza? Então, abraço, espero vê-los no próximo bloco.